Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Nosso programa de hoje é o de número 755 desta quinta-feira, dia 3 de junho de 2021. E o destaque no programa de hoje, como não poderia ser, é o anúncio do alto comando do Exército de que não haverá qualquer punição para o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que foi fotografado, filmado, participando de ato político, ato de campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Nós vamos comentar esse assunto, né? Muita gente, havia uma expectativa de setores da imprensa capitalista e até da esquerda, uma campanha em torno da punição, né? Não chega a ser uma novidade para nós, mas fica claro, né? Não vai ter punição, né? Assim como não vai ter punição também da CPI, nem de lugar nenhum. Só o povo nas ruas vai parar Bolsonaro e os seus gorilas genocidas, né? Essa é a única possibilidade de deter, né, a sanha assassina, destruidora, avassaladora do país. O retrocesso é a mobilização popular, né? E nós vamos tratar das notícias do dia e dos temas que dizem respeito a esse assunto. Vamos falar aqui também da demissão, Dória demitindo 130 funcionários do Diário Oficial que protestaram no dia de hoje. A imprensa internacional, The Economist, dizendo que o país está na década perdida, né? Década perdida que eles mesmos ajudaram a promover, e eles também querem dizer como é que a gente vai resolver essa situação. Eles têm sempre a receita, mas a receita deles é sempre aquela que aponta para um buraco cada vez maior do país, mas nós vamos falar sobre isso. Bom, mas em meio a essa situação, o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro diz que o país vai bem. Será para quem, né, que vai bem? Nós vamos tratar desse problema também. Vamos destacar aqui um dos fatores que mostra como o país vai bem, é que o consumo da carne caiu como nunca e atingiu o menor patamar em 25 anos. Né? E nós vamos ver por que isso acontece, né? E vamos tratar dessa situação no momento também em que o país amanhã vai completar, apesar do presidente dizer que tudo vai bem, 470 mil mortos. Bom, tem mais por aqui, nós vamos falar do ato do dia 19, tem pelego contrário aí à convocação do ato, não quer mobilizar os trabalhadores. Nós vamos tratar desse tema aqui e vamos no destaque internacional, falar da reta final para as eleições no Peru, e da decisão da Rússia de abandonar o dólar como moeda nas suas relações internacionais e vender todas as reservas da moeda norte-americana. Bom, esses e outros temas nós vamos tratar aqui junto com os comentários de muita gente que nos acompanha aqui no nosso chat, na YouTube, né, no nosso canal aqui no YouTube. E daqui a pouquinho está para chegar aqui, a gente marcou um encontro. Ela está atrasada, mas ela tinha um outro compromisso e ficou de chegar aqui, como faz às quinta-feiras, a companheira Andréia Truz. Então, se você veio aqui para assistir também o resumo do dia e a companheira Andréia, que nos acompanha sempre nas quintas-feiras, não vai embora, que ela daqui a pouquinho deve estar chegando por aqui. Foi a promessa que ela nos fez. Espero que ela consiga cumprir, já que ela está em outra atividade, mas ela ficou de chegar atrasada, mas chegar por aqui. Bom, antes da gente ir para a pauta, saudar aqui muitos das dezenas de nossos amigos que estão conosco aqui no canal, e em nome deles mandar um abraço para todo mundo, e inclusive para aqueles que nos acompanham depois na retransmissão, que assistem o nosso programa, né, que estão entre as milhares de pessoas que assistem o resumo do dia na reapresentação, em outro horário, na madrugada, ao longo do dia, porque o nosso programa, como todos os programas aqui do nosso canal, eles ficam à disposição para você assistir na hora que melhor lhe convier, né? Você que inclusive está fora do Brasil, está em outro fuso horário,
não deixe de assistir, né? Você pode assistir, acessar aqui aos arquivos do nosso canal no YouTube, da Causa Operária TV. Bom, e para facilitar até a sua vida, você pode também se inscrever como membro do nosso canal Resumo do Dia, né? E você já acessa direto os arquivos do Resumo do Dia todo dia, tá certo? E ajuda aqui a aumentar a nossa audiência. Se você ainda não se inscreveu, você pode clicar aí nesse link azul, logo no canto direito, né, aí da sua telinha, acima da área de bate-papo aí, a nossa produção destacou para você aí o link aí com destaquezinho em amarelo, e você se inscreve lá no canal, no nosso canal do Resumo do Dia. Bom, então boa noite aí para o Aulério dos Santos, para Silvia Mio, para Maria Aquino, para o nosso companheiro Alisson, que já chegou por aqui mandando a sua figurinha, o seu joinha, né, contribuindo aqui com o nosso canal. Muito obrigado, companheiro. A Fátima Barbosa, que estava perguntando agora há pouco se não começou, agora espero que ela ainda esteja por aí, esteja vendo que começou. O Amaterasu Chan, e o Bruno do Espírito Santo, o nosso amigo Rude Pride, o companheiro Caio Túlio, que apresenta o programa conosco, ontem esteve aqui apresentando o programa às quartas-feiras, o companheiro Carlos Santos, né, mandando seu boa noite para todos os camaradas, a Regina Marques, que já chega por aqui, saudando todo mundo e dizendo, dia 19, povo nas ruas. É isso aí, Regina. O companheiro Ednelson Cesaretti, professor aqui, militante de Educadores em Luta, conosco aqui nessa transmissão, a companheira Silvia Mio, Carlos Augustos, a Ana Matos, desta vez eu consigo, a companheira Carla Silva, que já chegou nos brindando aí, mandando a sua canequinha aí, né, contribuindo aqui com o nosso canal. Muito obrigado, companheira Carla. Pulou aqui a minha correndo aqui os meus olhos, o Jorge Plekanov, por aqui. Aqui nós temos figuras ilustres que frequentam o nosso canal, né? Tem o Leon Trotsky, Jorge Plekanov, e assim por diante, né? De vez em quando aparece, quase sempre, Jesus também se faz presente. Jesus era humano, quer dizer, um canal de elevada audiência. Está por aqui conosco também o Sou Eu, muito boa noite. Seja bem-vindos aqui. Tem o pessoal nos prestigiando aqui, coxinha, nos saudando como mortadela. Mortadela é uma coisa gostosa. O pessoal, tem gente que deve gostar de outras coisas, né? Que não de mortadela. O pessoal acha que gosta de bosta de cavalo, coisa de gorila, gosta de ver gente morrendo. A gente gosta de mortadela mesmo, e até do significado político que isso tem, né? Nós não se incomodamos. Tem uma infestação aqui de bolsomínios no canal, mas é um sinal, né, uma demonstração da preocupação com a nossa audiência, né? Esse programa aqui fala a verdade, não tem rabo preso, né, com a imprensa capitalista e nem com os golpistas aí comprometidos com o genocídio do povo brasileiro. Bom, o Marcelo Mendes dizendo que dia 19 vai para a rua contra esses vermes milicianos canalhas. Fora Bolsonaro. Um abraço aí, Marcelo, seja bem-vindo aqui por aqui também. Bom, tem muita gente entrando, né? A todos vocês sejam bem-vindos. Um abraço em nome destes aí que eu destaquei para todos os demais que nos acompanham. Compartilhem o nosso link do canal, né, aqui do nosso programa. Pega o link aí, você pode compartilhar apertando logo embaixo aqui da telinha em compartilhar, ou copiar o link aí em cima e mandar e colocar aí nos grupos de WhatsApp, do Facebook, do Telegram, Twitter. Chama todo mundo para cá, né, para o pessoal, ao invés de assistir a imprensa que mente e que é patrocinada aí pelos grandes capitalistas, né, seja pelas diversas alas da burguesia, vir assistir o Jornal da Noite desse canal combativo, revolucionário, a serviço da luta dos trabalhadores. Bom, vamos em frente então, vamos para a nossa pauta. Vamos começar aqui com uma nota a lamentar, né? Um companheiro, a gente já, talvez até essa nota já tenha sido dada em outros programas do nosso canal, eu não tive a oportunidade de acompanhar,
a gente estava devendo isso daqui, porque no último sábado, né, um companheiro, né, um companheiro trabalhador dos Correios, ele que, inclusive eu tive a oportunidade de estar com um companheiro muito ativo aí nas mobilizações, nas lutas dos Correios, tive a oportunidade de estar com ele aí em reuniões de excetistas em luta, o companheiro Ademir, que era trabalhador dos Correios há 26 anos, Ademir Santana de Souza, né? Ele foi morto, né, ingressou no Correio muito jovem, ainda menino, né, moleque ainda como adolescente, e ele foi morto por vocês estão vendo aí a imagem, né, do companheiro Ademir, 40 anos, muito jovem, trabalhava nos Correios há 26 anos, né, quer dizer, deve ter ingressado aí como aprendiz, como eu não sei qual era o termo utilizado nos Correios para a garotada que ingressava anos atrás, né? O Correio era uma dessas empresas que havia esse tipo de possibilidade, coisa que hoje estão querendo destruir a empresa, não tem possibilidade nem não tem concurso, não tem ingresso de jovem, não tem ingresso de nada, estão para destruir a empresa. Bom, o Ademir, né, como vocês estão vendo aí, negro, né, pobre, trabalhador, ele bateu o cartão de ponto para encerrar o expediente dele às 22 horas e 35 minutos. Ele que trabalhava no CDD, no Centro de Triagem, né, e de Documentos, acho que é CDD, da Moca, aqui na Zona Leste, em São Paulo, e por volta das 23 horas, quer dizer, coisa de 15, 20 minutos depois de ter saído do local de trabalho, na última sexta-feira, né, no dia 28, mesmo estando com uniforme do trabalho dos Correios, né, ele foi aí assassinato, né, estava se dirigindo para tomar aí a sua condução, e a polícia alegou posteriormente que ele estava representando o perigo, que tinha havido uma denúncia, veja bem, que tinha o relato no BO feito pelos policiais, de que ele representava aí perigo, que tinha havido uma denúncia de que ele estava armado com uma faca. Se criou toda uma história fantasiosa, né? Já que ele foi assassinado poucos minutos depois de deixar o local do trabalho. Ele que era uma pessoa muito calma, muito simpática, né? Era reconhecidamente pelos colegas de trabalho como uma pessoa gentil, que nunca teve nenhum histórico de violência, né? Trabalhou normalmente, não demonstrou nenhuma alteração de comportamento, né? E, bom, tá aí mais um crime bárbaro, né? Aí, provavelmente a polícia de São Paulo, a polícia militar, né? E como acontece em todo o país, tem aí no seu manual de instruções de que o negro é sempre um suspeito, né? E que e diante da suspeita atiram primeiro, matam e depois inventam alguma história, provavelmente como essa aí de que o companheiro Valmir Ademir estava armado, representando perigo, coisa que toda a família, os amigos do Ademir, quem o conhecia, sabia que isso nem de longe podia corresponder à realidade. Então aí lamentamos, aí mandamos os nossos sentimentos, aí nossa solidariedade aos companheiros, colegas de trabalho do Ademir, aos familiares, e mais um episódio que evidencia, né, a necessidade de lutar pela dissolução dessa máquina de guerra contra a população pobre, contra a população preta, que é a polícia militar e todo o aparato de repressão no país. Bom, nesse começo de programa de hoje, tem mais uma da polícia, né, agora desta feita lá do Rio de Janeiro. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, né, denunciando que a Polícia Militar do Rio de Janeiro agrediu jornalista, advogada e entregadores na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Uma advogada envolvida na confusão disse que o tumulto que serviu de pretexto para a agressão da PM teve início depois que os policiais
tentaram dar prioridade a uma mulher que estava no final da fila para a retirada de uma bicicleta de aplicativo. Para fazer média aí com a mulher, os policiais foram para cima dos entregadores, né, que lá, e isso aí partiu para acabou que uma advogada e um jornalista e 2 entregadores de comida por aplicativo, né, foram agredidos e acusaram aí os policiais militares de agressão. A própria Comissão de Direitos Humanos da OAB acompanhou o caso, que terminou com os envolvidos sendo levados para a delegacia na tarde de hoje, né? Todos foram liberados, né? Mas os 2 entregadores acabaram autuados por lesão corporal e dano a patrimônio público e resistência, né? A confusão aconteceu lá na zona sul do Rio de Janeiro, no Largo do Machado, né? E a polícia apresentou a desculpa de que o policial também teria saído ferido, né? Bom, segundo a informação da Comissão de Direitos Humanos da Ordem, existia na fila um local para retirada. E a fila era formada, em sua maioria, para retirar aquelas bicicletas, né, que ficam disponíveis aí próximo aos locais, principalmente as saídas do metrô lá no Rio de Janeiro. E a maioria dos que utilizavam aí, que estavam na fila, eram entregadores de comida. E aí o que acontece é que a polícia tentou aí favorecer aí para fazer média, fazer demagogia, né, e sabe-se lá mais o quê, e partiu para cima e acabou sobrando para todo mundo, inclusive para o jornalista e para a advogada que estava por perto, que tentaram aí acalmar a situação ou cobrir a situação, né, mostrando aí, nós estamos na semana que começou lá no dia 29 com a agressão bárbara, né, que levou à perda da visão de 2 pessoas que nem estavam participando dos protestos, né, lá em Recife, e nós estamos vendo aí essa enxurrada de ações cada vez mais brutais, né, por parte da polícia, que está mostrando que a situação está totalmente fora de controle, e tende a ficar cada vez mais, num certo sentido, se não houver a mobilização popular, porque não há nenhum tipo de controle. Quem deveria controlar dá o exemplo totalmente no sentido contrário e não tem qualquer tipo de punição. Bom, vamos em frente. A companheira Andréia já está conosco, né? Boa noite, Andréia. Que bom que você chegou por aqui. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Toninho. Acabei de sair da live e já estou aqui, já cheguei. Beleza. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Bom, só rapidamente, antes de passar para a Andréia, eu comentar rapidamente que o Tribunal Regional do Trabalho manteve o acordo dos metroviários e julgou a greve como não abusiva, né? Você deve estar lembrado que no mês passado os metroviários paralisaram as suas atividades, né? E a greve a greve que durou menos de um dia, né, que foi parcial, ela teve um desfecho totalmente absurdo, né, porque os sindicalistas, a direção do sindicato dos metroviários, propôs, né, que a categoria, numa assembleia online, né, uma live, né, votação online, aprovasse uma proposta de acordo feito pelo Tribunal, por setores do Ministério Público do Trabalho, que sequer tinha sido aprovada pela empresa e pelo governo do estado de São Paulo, né? Bom, os trabalhadores acabaram aceitando a proposta, mas o governo não aceitou, né? E, desta maneira, os trabalhadores ficaram sem a arma da greve, suspenderam a greve e foram obrigados a aguardar aí pela decisão do tribunal, do TRT. Bom, a decisão expressa aí um receio muito óbvio, né, do tribunal de que a situação saia fora do controle, que os metroviários voltassem à greve, mas o que foi ratificado foi a proposta do Ministério Público do Trabalho, que evidentemente não atende às reivindicações dos trabalhadores do metrô, que já estavam com salário congelados aí há 2 anos, né, e tiveram um reajuste de 7,79%. Queria chamar a atenção que não repõe sequer a inflação do período, né, e é menos do que algumas categorias com menor poder de mobilização do que os metroviários,
que podem parar, né, a maior cidade do país, tem um poder enorme em suas mãos, vem conquistando. Tem pequenos sindicatos de metalúrgicos aí pelo país que estão assinando acordos com um reajuste maior do que esse, né? Sem, inclusive em casos em que os trabalhadores não estavam com salário congelados há 2 anos, como é o caso dos metroviários. Bom, de qualquer maneira, a decisão do TRT mostrou aí o receio, né, da justiça de um enfrentamento, de uma nova greve, né, coisa que não está descartada pelas demais reivindicações, pela situação inflacionária e pela política de ataques do Dória, né, a categoria que segue aí como sendo uma das mais atingidas aí pelos casos de Covid, né, pela política totalmente criminosa do governo de São Paulo, que não garante teste, não garante vacina, não garante absolutamente nada. Bom, aí eu vou passar para a Andréia, justamente porque a próxima notícia diz respeito também ao governador São João Dória da vacina, que demitiu aí 130 profissionais do Diário Oficial e os trabalhadores fizeram protesto. É isso, Andréia? Pois é, Toninho, o Dória, né, que é tão diferente do Bolsonaro, nossa, né, aquele sujeito que nem apoiou o Bolsonaro nas eleições, né, que não era o Bolsodória, é ele, né, que durante uma pandemia demite 130 profissionais do Diário Oficial. Esses trabalhadores protestaram hoje, né, contra essas demissões feitas pelo governador de São Paulo. O Toninho, o que a gente não compreende, e a imprensa oficial é na Moca, é onde eu nasci, onde eu cresci, eu morei na João Caetano, então é só descer aqui um pouquinho. E o papel, a característica, primeiro, né, da imprensa dentro, né, do estado de São Paulo, ela tem um papel muito forte, né, a IMESP sepultou um trabalho editorial de excelência que foi praticado por anos, né, um patrimônio do povo paulista. Eu acho que é isso que é importante, né? Inclusive, levantar essa questão é determinante. Era uma editora em que você tinha uma produção muito boa, né, uma produção de qualidade, com preços que, né, efetivamente não eram dos mais caros. Mas, enfim, esses jornalistas foram demitidos, eram responsáveis pelas matérias publicadas na página do editorial. O governo havia interrompido anteriormente, essas demissões, né, são frutos da lei que resultou na incorporação da IMESP pela Prodesp, né, e ali, claro, né, o governo do Dória pensa em quê, né, em cortar, né, enxugar a máquina, né, então eles falam em cortar empregos, enfim, quando vai para a Prodesp, efetivamente o papel, um desses, inclusive, né, da Prodesp é trazer esse tipo de informação, e aí sim, eles foram incorporados através, né, dessa outra estatal, os sindicatos de jornalistas, né, desde janeiro de 2019, lutando contra isso, né, e efetivamente, né, não conseguiram e entraram em protestos. Agora a questão é essa, né, Toninho, que você colocou, não tem negociação, não se fala com a classe trabalhadora, não tem unidade de, né, não pode conversar com o sindicato, mas numa pandemia você pode demitir, né, 130 pessoas e tudo bem. Esse é o governo liberal do Dória. Ok. Bom, o pessoal aqui, muita gente aqui comentando aqui já esses primeiros temas do nosso programa. A companheira Carla Silva, que mandou mais um superchat aqui, dizendo I love, né, we love mortadela, né, mortadela e mortandela também, avante PCO, né, em resposta aqui os coxinhas que vieram aqui no nosso chat criticar os mortadelas. Aqui nós gostamos de mortadela, né, e de mortandela também, como diz a companheira Carla Silva. Obrigado também ao Jesus Era Humano, que chegou por aqui, né, dentre as figuras ilustres que acompanham o nosso programa, muita gente ilustre aqui, centenas de pessoas ilustres, dentre elas Jesus está conosco e contribuindo. Então, são um exemplo de Jesus, né, da Carla, e desta vez eu consigo, mandando um joinha, contribuindo aqui com a gente, e ajude a fortalecer aqui a imprensa combativa, revolucionária. Bom, na nossa pauta agora, o relatório da revista, que é um verdadeiro porta-voz do sistema financeiro, né?
o The Economist, né? A revista publicou aí um relatório, né, de 11 páginas, revista britânica, né, justamente um verdadeiro porta-voz do sistema monetário, do sistema financeiro britânico, né, dos poderosos bancos. Na capa está essa imagem que vocês estão vendo aí na tela à esquerda, e o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com um balão de oxigênio, né? E esse Cristo ainda conseguiu um balão de oxigênio que já está fazendo falta, já faltou em Manaus e está fazendo falta em outros lugares. Bom, mas o interessante do relatório, um relatório de 11 páginas, como eu destaquei, né, que tem como manchete na beira, né, na beira aqui, a ideia de na beira do abismo, né? Bom, e no relatório, na introdução do relatório, se destaca que os desafios do Brasil são assustadores, né? E cita como principais problemas a estagnação econômica, polarização política, né? O imperialismo aí preocupado com a situação de radicalização política no país. Veja que eles estão falando de polarização, quer dizer, com os polos. Estão preocupados aí com o enfrentamento da direita com a esquerda, né? Quer dizer, a preocupação deles é exatamente, principalmente com esse problema. E destacam aí o problema da ruína ambiental, regressão social e um pesadelo ambicioso, diz o The Economist. Bom, e ainda citam como um problema importante que o país tem que suportar um presidente, palavras da The Economist, um presidente que está minando o seu próprio governo. Seus comparsas substituíram funcionários de carreiras e seus decretos têm forçado os freios e contrapeso em todos os lugares. Bom, o artigo, né, no relatório concluído com o título Hora de ir embora, né, dizendo que a tarefa fundamental no país no próximo período será mudar o curso do Brasil, o que, segundo a revista, será muito difícil enquanto o Bolsonaro for presidente, né? Bom, e aí a revista vai e aponta, né, como solução para essa, como prioridade, diz The Economist, a prioridade do Brasil é tirar Bolsonaro, veja só, receita, conselho de amigo da onça, né? Que a receita da The Economist, dos banqueiros londrinos, é que a gente tire Bolsonaro em 2022, ou seja, nas eleições, né? Que na realidade corresponderia a tirar Bolsonaro em 2023, quando tomaria posse o novo governo. Quer dizer, a The Economist, é bom lembrar o seguinte, que a revista que agora propõe a retirada do Bolsonaro foi a mesma revista, não só a revista, é representante do imperialismo, que apoiou de maneira decidida o golpe de Estado que levou à queda, à derrubada, né, da presidenta Dilma Rousseff, né, e apoiou toda a ofensiva, toda a bandalheira do judiciário golpista que condenou e manteve na prisão ilegalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? É a campanha daqueles que armaram o golpe para agora aconselharem o povo brasileiro a esperar pelas eleições de 2022, né? Quem sabe, na expectativa de que a própria burguesia, os amigos dos banqueiros londrinos, dos banqueiros brasileiros, dos banqueiros norte-americanos, consigam parir uma alternativa, né, diante da situação de crise estabelecida nesse momento, onde, como aponta a própria revista, existe uma enorme polarização, mas onde as alternativas não são aquelas que a burguesia londrina, bem como a burguesia mundial, a burguesia brasileira, veem como as suas melhores alternativas, que é o bolsonarismo, que eles apoiaram, né, contra a possibilidade de vitória da esquerda nas eleições de 2018, e, por outro lado, né, nesse momento aqui, com maior apoio popular, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, obviamente que
Se esse conselho fosse bom, The Economist não daria, venderia, mas a gente não quer comprar esse conselho, né? Esse conselho serve apenas para a burguesia esperar e se preparar para 2022. Para o povo brasileiro, a hora é agora, né? É preciso se mobilizar, é preciso aumentar a polarização, né? O que os banqueiros não gostam, o que é ruim para os banqueiros, é bom para o povo, né? É preciso aumentar a polarização, principalmente agora que a polarização ela está sendo puxada pela mobilização popular, né? Em que está atuando como um fator decisivo nessa polarização a mobilização dos povos no povo na rua. Quando estava só o Bolsonaro descendo a lenha no povo, aprovando a reforma da Previdência, né, impondo a sua política genocida, aí não havia grita, né, não havia nenhuma reclamação por parte da direita de que a polarização era um problema. Agora que a polarização está sendo puxada, está sendo liderada, né, pela mobilização popular, que abre uma perspectiva de enfrentar e derrotar o governo Bolsonaro, eles querem calma. Agora eles vão pedir paz. Esperem para 2022. Aqui para eles, ó. O caminho é o caminho das ruas, né, para derrotar Bolsonaro e todos os golpistas, inclusive da The Economist, que apoiaram o golpe de 2016 e o retrocesso que eles vêm promovendo no país. Bom, eu vou passar para a Andréia agora, para a Andréia dar boas notícias, né? Porque, segundo o presidente da República, o país vai bem. Então vamos ver se a Andréia consegue contar aí quais são as boas notícias que nós temos aí, que faz o presidente dizer que o país vai bem. Vai lá, Andréia. Pois olha, Toninho, apesar dos problemas, o Brasil vai bem. Eu não entendo, né? Quer dizer, a gente entende, sim, é uma cara de pau absurda, né? Porque não tem projeto, não tem o que mostrar. Enfim, o presidente conversou então com apoiadores naquele, né, o curralzinho dele, após retornar um passeio, né? Gente, vamos combinar, não é? A gente gostava de moto, a minha geração era uma geração tão apegada, né, à aventura, né? Agora a coisa mais bolsonarista é você ter uma moto, né? Aí ele estava passeando de moto, ele voltou, né, desses passeios que ele faz agora com os motociclistas, enquanto o Brasil ultrapassa 465 mil mortes, enquanto o Brasil, né, está sem nenhum plano de vacinação, enquanto o Brasil está nesse caos econômico, uma CPI que, de certa maneira, tem trazido ali, não é, tem tirado pelo menos 1 hora ou 2 horas de sono dele, ele fala que está tudo bem, né, que está tudo tranquilo, que o Brasil vai bem, e que apesar de tudo, né, segundo ele, está tudo certo, e ele tinha voltado da prefeitura de Formosa, onde 85% dos leitos estavam ocupados. Ele comenta que está tudo tranquilo, cita inclusive, né, nessa conversa, que em 64, né, que ainda na conversa na Alvorada, né, um apoiador dele disse que o país nunca tinha tido antes do Bolsonaro, um presidente tão patriota. O que eles entendem de patriotismo eu não sei. Aí, né, teve de 64 a 85, segundo ele. E aí, Toninho, eu fecho essa pauta, lembrando, eu não sei se você já tocou no assunto, porque eu estava numa outra live, mas é importante porque os militares hoje perdoaram Pazuello, né? Então, é importante a gente compreender que os militares estão, sim, do lado do Pazuello. Desculpa, do lado do Bolsonaro. Né? Em nenhum momento eles abriram mão, em nenhum momento eles deixaram de pautar o governo dele, né? E não é à toa que está aí, né? É isso aí. Não, foi boa a sua introdução, porque esse é o nosso próximo tema, né? O Exército, o Alto Comando das Forças Armadas, emitiu o comunicado informando que arquivou o procedimento administrativo contra o general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Bom, a decisão não chega a surpreender, pelo menos nós aqui, né, já eu mesmo, em outros programas anteriores, com o André, com outros companheiros, comentamos que havia aí uma pressão muito clara do Bolsonaro e que, obviamente, as ilusões de vários setores, né, que procuraram alimentar aí, e continuam às vezes fazendo isso, alimentar a ilusão de que existem aí 2 exércitos, o exército
do mal, que seria o exército comandado pelo Bolsonaro, e o exército do bem, um exército democrático que a gente nunca viu ele atuar em nada, em absolutamente nada, né? O exército se mostrou sempre, aí, o alto comando, sempre como golpista, né? Ameaçando todo mundo, ameaçando as Forças Armadas. Bom, tá aí a charge para a gente introduzir o tema, tem duas charges, né? Primeiro o Bolsonaro aí com o Pazuello, com cara de bunda na traseira da moto, né? Pode ficar sem máscara, porque comigo não tem essas frescuras, tá ok? Ok, um manda e o outro obedece, né? Frase mais que tradicional do Pazuello. Eu acho que tem uma outra charge na sequência, é, também, Bolsonaro discute com alto comando a punição de Pazuello. E aí ele propondo 10 flexões, que tal? Né? E nem 10 flexões, né? Não teve punição nenhuma, teve gente falando que ia ter advertência por escrito, né? Muita charge falava aí da 10 flexões. Bom, e finalmente não houve absolutamente nenhuma punição, o que obviamente a ideia de que isso seria uma coisa, muitos políticos aí se pronunciaram dizendo aí de que isso seria uma coisa vergonhosa. Não, isso aí perto do que o Exército fez nos últimos anos é perfeitamente normal, né? Seria de se estranhar se nós estivéssemos diante aí do exército imaginário, esse que muita gente aí na imprensa e até na esquerda procura dizer que existe, um exército patriótico, um exército com funções técnicas, quando está claro que o exército é uma organização totalmente política, né? Teve à frente de um golpe militar no Brasil que durou mais de 2 décadas, né? Depois disso, nunca deixou de ser uma força decisiva na situação política do país, representante de profundos interesses reacionários, né? Dominado aí, vinculado a interesses imperialistas, né? Os interesses norte-americanos, né? Tem general brasileiro servindo sob o comando de tropas norte-americanas, né? Quer dizer, o oficial, é o militar que jura amor a outra bandeira, né? Presta continência. Bom, o próprio Bolsonaro, em mais de uma oportunidade aí, prestou continência aí à bandeira norte-americana, né? São os patriotas de outra pátria, né? Não é da pátria brasileira, né? São os falsos patriotas, né? Uns verdadeiros gorilas contra a população, que mesmo diante da morte, e também isso não é de se estranhar, né? É o exército da ditadura militar que matou, torturou, né? Que levou adiante um processo de retrocesso dos direitos democráticos do povo brasileiro por mais de 2 décadas, que endividou o país, que fez uma série de negociatas aí com o imperialismo e que continua a fazê-lo, que nesse momento está promovendo aí a devastação da Amazônia, a entrega, né, das empresas públicas, das empresas estatais, do petróleo nacional. Quer dizer, se isso é ser patriota, né, então de que estranhar que esse exército, né, é só se a pessoa ficar iludida de que existe esse exército do faz de conta, né, o exército que está só na cabeça das pessoas, mas no mundo real esse exército não existe, né? E o partido militar, né, o verdadeiro partido, tem mais de 6 mil cargos de chefia de comando no governo, né? É o partido da boquinha da vez, que está aí tirando proveito para os seus próprios interesses, como todos os partidos da burguesia. É bom de se destacar, né? É mais um partido formado por elementos da própria burguesia, como são, por exemplo, a maioria dos generais, né? E de setores da pequena burguesia que se vendem, traem os interesses da população para defender os seus próprios interesses contra o povo que eles dizem representar, defender, etc, etc, etc. Bom, quer dizer, nada de se estranhar, fica evidente que ou o povo se levanta, né, para impor, para colocar todos esses golpistas para correr, e que também não adianta trocar o Bolsonaro por um outro, o 6 por meia dúzia, né? Muita gente destacou logo depois do ato a fala do Mourão, né, dizendo que o
que o Pazuello tinha cometido aí uma transgressão do Código, né, de conduta dos militares, etc. E tal. Bom, hoje o Mourão não falou nada, né? Procura se dizer que tem uma crise aí entre os militares, que pode até ser verdade, né? Mas o fato é que nesse momento, embora possa ter crise entre eles, né, o setor dominante, quem comanda, quem dá as cartas, né, é a ala bolsonarista, né, é a ala genocida, né, é a ala responsável por mais de 500 mil mortos, né, e que, nesse sentido, esperar, veja só, se o Exército não foi capaz de dar nenhuma uma punição por escrito, como é que se diz, uma censura, né, a conduta, o que nós vamos esperar uma da CPI? advertência, não é? Uma advertência, não é? Um carimbo na caderneta escolar, não, qualquer coisa. Pedido de flexão, mandar o Pazuello fazer 10 flexões, né? O que esperar da CPI? Filmasse as flexões, né, Toninho? Filmasse as flexões. Exatamente. Bom, a situação mostra aí que ter ilusão, né, que as próprias instituições do regime, como é o caso das Forças Armadas, elas vão regenerar o regime em favor do povo, é uma ilusão. Né? Acreditar que a CPI, o alto comando das Forças Armadas, o STF, né? Quer dizer, fica claro que ou é o povo que age com as suas próprias organizações, né? Ou não tem saída por aí. Não vai ser por aí, né? E quem alimenta essas ilusões está disseminando uma crença em algo totalmente ilusório. Eu já vou passar para a Andréia, já na sequência, comentar aí, porque tem declarações aí do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas só antes de passar para a Andréia, agradecer aqui, que tem mais superchats aqui, o pessoal participando ativamente, o Carlos Alexandre Rezende destacando, não pode punir se eles apoiam o idiota mor. Tá certo. A companheira Cristina, pulou aqui, a Cristina Rocha, né, dizendo que diante dessa situação é preciso ocupar as ruas até a derrubada desse delinquente e da corja que o cerca. Totalmente de acordo com a Cristine. O companheiro Luiz Bergosa, também mandando seu superchat e destacando o exército de Branca Leone, vergonha, é isso aí, está corretíssimo. E o companheiro Fernandes Silva, também chegando por aqui, participando e nos brindando aí com mais uma caneca de café ou de vinho, aí fica ao gosto aí de vocês todos que participam. Ou cachaça, né, Toninho? Ou cachaça, tá bom. Não? Com esse frio, né? O Papa, a gente tem que até falar com o Papa. O problema é que o pessoal está orando demais, né? O negócio não é a oração, é a falta da cachaça, né? Não? Então vamos lá. Andréia, o Rodrigo Maia disse que o Bolsonaro quer implantar um chavismo de direita. Como é que é isso? É porque falta, é que eu não posso falar o que falta nele, mas então falta vergonha na cara dele dizer que o Brasil está virando uma Colômbia, não é? Agora, aí quando ele quer trazer, não é, algum tipo de crítica, ele tem que transformar o Bolsonaro num chavismo de direita, né? Claro que o Rodrigo Maia faz isso porque né, há já algum tempo, né, uma vez o Bolsonaro chegou a citar e falar do Chaves, então é um comentário após, na verdade, o comando do Exército, né, informar que o comandante da Força das Armadas, general Paulo Sérgio Oliveira, decidiu não punir o ex-ministro da Saúde, e aí ele vai fazer, né, uma crítica. Na verdade, a crítica é descabida, né, Toninho? Porque ele falar que estamos vivendo um chavismo de direita. Olha só, ele no Twitter, né? Claro que se faz política no Twitter hoje, né? Então, cada vez tem maior convicção. Estamos vivendo um chavismo de direita. Está na hora da Câmara discutir a PEC da deputada Perpétua do Acre, que veda os militares da ativa ocupação do cargo de natureza civil na administração e etc. Enfim, Toninho, o que não pega, o ponto central é esse, é você acusar, não é, o bolsonarismo de chavismo. Né? Esse tipo de truque é para atacar a esquerda. Então, no final, ele manda um recado para um, mas ele aproveita e já ataca o outro. Né? É típico do Maia, né? Típico do Maia. Enfim. É isso aí. Eu queria destacar uma coisa.
Uhum. Ei, Eu Toninho, queria para quem tem destacar. um pai. Não, Fala, desculpa, fala, eu fala estava falando você. que quem tem. Não, não, desculpa, eu falei que quem tem um pai como César Maia, não é? Infelizmente, né, tá aí. Né? O filho não sai. Apesar que se bobear, o pai acho que era melhor que o filho, né? Olha, ali tá difícil também, né? Tá, passo pra você. Aí você resolve. Quem que é menos ruim, Toninho? É bom lembrar que o Maia, que agora procura, para limpar a sua própria barra, né? Dar uma de oposicionista, foi um dos principais articuladores do golpe, né? E fundamental no próprio governo Bolsonaro. O Bolsonaro chamou ele de general da reforma da Previdência, né? Foi ele que articulou no Congresso, saiu da presidência da Câmara, tendo deixado debaixo da sua poltrona 60 pedidos de impeachment, agora já são mais de 120. Mas se ele queria resolver o problema, ele podia ter, né? Falar é fácil, falar no Twitter, né? Mas é bom lembrar que ele foi um dos principais colaboradores aí que levou o Bolsonaro ao governo. Bom, e uma última coisa sobre esse tema é o seguinte, que tem uma coisa que nós não concordamos com ele, nem com o tal do projeto da Perpétua, que é o seguinte, nós não seríamos favoráveis a punir o Pazuello por participação em ato político. Nós somos contra o privilégio de que ele possa participar e os soldados não, os sargentos não. Nós somos favoráveis ao direito de participação política de todos os militares, né? Porque justamente é impossível impedir que os militares façam política, né? E o que esse tipo de regulamento cinicamente e sordidamente procura estabelecer é o privilégio de que os oficiais, de que os generais façam política, como eles nunca deixaram de fazer, enquanto os sargentos, os tenentes, os soldados, esses são Baixa proibidos patente de sempre fazer política. fora. Exatamente, Exato. Então, exatamente. nós somos favoráveis a que todos os militares possam fazer política, que haja o direito de filiação partidária, né? E que haja o direito de agitação política no interior dos quartéis. Que a gente possa, por exemplo, o PCO possa ir lá nos quartéis e distribuir um panfleto entre os soldados. Por quê? Soldados são seres humanos. Eles têm que ter direito a conhecer as diversas posições políticas, a se posicionarem, né? A não se sujeitarem ao abuso que meia dúzia de cabeça de bagre, né, que tem como é que chama aquele negócio que os generais têm lá? Os Medalha, né? As macarrões, medalhas. É. que tem uns macarrões aí na farda, umas medalhas, né, possam pensar e decidir, né, por milhares e centenas e milhares de pessoas. Então, isso é um privilégio absurdo, né? E faça política, Pazuello, mas que todos os soldados, inclusive que se os soldados quisessem vir às ruas, né, pelo fora Bolsonaro, né, para apoiar a candidatura do Lula, como deve ter milhares deles que gostariam, né, de ver esse fim desse regime de sofrimento, né, o pessoal que está aí servindo ao exército, né, sendo obrigado aí a comer o pão que diabo amassou, né, como as pessoas que foram maltratadas pelo próprio Pazuello aí, e tantos outros, né, tivessem também o direito de se manifestar. Bom, nós vamos em frente na nossa pauta. Eu vou falar de uma coisa agora que está em desacordo com o que a Andréia anunciou agora há pouco, que, segundo o presidente, está tudo bem no país. Mas no país que está tudo bem, né, o consumo de carne, né, um produto tão apreciado por todos nós, né, e vocês aproveitem para ver essas imagens aí bonitas de carne que a produção separou para vocês, porque esse artigo está cada vez mais difícil de levar para casa, né? E você tem mais imagem aí, produção, para a gente, a essa hora já tem muita gente como eu que ainda não jantou, a gente fica até com água na boca, né? Eu que sou um carnívoro por excelência, olha só que, olha a altura, né, dessa deliciosa carne aí. Bom, isso tudo aí vai ficar, a gente vai ter que olhar só pela internet, né? Porque só nos primeiros meses desse ano a carne subiu 17%. Olha, esse churrasco com picanha que você está vendo aí, com um coraçãozinho lá no espeto, isso aí está ficando cada vez mais coisa do passado, né?
com a elevação do preço da carne e, obviamente, com o rebaixamento dos salários e o desemprego, o consumo de carne no Brasil atingiu o mais baixo patamar em 25 anos. 25 anos. Né? É uma loucura isso daí. Né? A crise econômica está derrubando o consumo de todas as carnes, não só da carne vermelha, mas também da carne bovina, suína e até do frango, né? Que era aquela carnezinha, é a carne ainda mais barata. Né? Bom, mas só para a gente ter uma ideia, o Brasil atingiu o auge da série histórica de consumo de carne em 2013, né? Com 96,7 quilos de carne consumidas por pessoa por ano. Quer dizer, 97 quilos por ano, isso aí dá uma média de 7, 8 quilos, vai? 8 quilos por mês, na média histórica. Né? No entanto, de lá para cá, né, depois de 2013, foram 6 anos de quedas consecutivas. Né? E que deve terminar agora em 2021 com uma queda de mais 5,3% no consumo de carne. Né? Obviamente que isso aí tem relação direta com o preço, não é porque o povo desgostou, deixou de gostar de comer carne, de fazer o seu churrasquinho, né? Mas só para a gente ter uma ideia... Pelo ovo, né, Toninho? Exatamente. O pessoal prefere ovo, prefere comer chuchu, né? Prefere comer alface. Não, tudo bem, a gente até gosta de acompanhar a carne, né, com um vegetalzinho, eu pelo menos gosto, né? Mas o fato é que a carne, nos últimos 12 meses, aumentou 35,7%. 35,7%. Tem esse anúncio, bota de novo aí pra gente, não sei se já foi ao ar, esse anúncio aí no supermercado, R$ 75,90 o quilo da picanha. Quer dizer, para comprar isso aí, a pessoa tem que gastar 7% do salário mínimo. Né? Mas, infelizmente, não é só a picanha que está caro, porque o preço médio da carne de primeira está acima dos R$ 30, né, em todo o país. Né? E até a carne de segunda tá incomprável. Né? Quer dizer, é a situação que mostra... Deve ser parte da situação que o Bolsonaro diz que está tudo bem. Mas para o povo não está tudo bem, não. Bom, outro dado que mostra que não está tudo bem é o que André vai relatar agora para a gente sobre a situação da Covid hoje no país. Pois é, Toninho, a gente está realmente se aproximando, né? O Brasil se aproxima de 470 mil mortos por Covid, uma média móvel de 1.862 pessoas, né, vítimas por dia. Na verdade, o país hoje, né, contabilizou 469.784 óbitos, 16.801.102 novos casos, né, e foram registrados nas últimas 24 horas 2.082 mortos. Então, Toninho, é um número, né, ainda considerado, né, muito alto. Também lembrando, né, que é um número que a gente não tem um valor, né, um número real, porque há uma subnotificação. Se a gente levar em consideração essa falta de plano nacional, né, Toninho, é uma subnotificação da subnotificação da subnotificação. Então, com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.862, né, em comparação à média dos últimos 14 dias. Teve uma queda, variação de 5%, né, uma queda de 5%. No entanto, é o 16º dia seguido que há uma estabilidade nessa comparação. Lembrando que veio o inverno, né, Toninho? Então, esses números, a tendência não é cair, infelizmente, mas é uma tendência a aumentar. 5 estados apareceram com tendências de altas de morte, né? Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Pernambuco e Acre. O estado de Roraima, que parecia, né, ter ali uma alta, né, não divulgou os dados, então a gente não tem um pouco essa noção. E, Toninho, né, o que me preocupa agora é isso, né? A gente está entrando numa terceira onda, tem o inverno aí chegando, né? Só ontem, né, parece que o Bolsonaro descobriu que existe vacina, né? E aí ele comentou e citou das vacinas na live nacional, né? Porque ele só faz live, né? Aquela lá foi a live nacional. E a média do móvel, né, dos nossos mortos nos últimos 7 dias foi de 65.713 novos diagnósticos, de casos, tá? Toninho, a situação é muito precária, a situação é muito difícil. Nesse total de mortes, o Brasil, no dia 3 de junho,
469.784, nesse registro das últimas 24 horas, 2.082, na média móvel, né, nos últimos 7 dias, foram 1.862 mortes, numa variação em 14 dias, com uma queda de 5%, o total de casos confirmados, 16.801 e 102 novos casos, o registro de casos confirmados nas últimas 24 horas, isso acho que é importante também, foi de 83.415, e a média de novos casos nos últimos 7 dias, 65.713, né, uma variação em 14 dias de 1% a mais. Os estados em alta, como eu falei, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Pernambuco e Acre. Instabilidade, Alagoas, Paraíba, Maranhão, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Roraima, Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná. E em queda, nós temos, aí sim, né, Sergipe, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amapá, Piauí, Macapá e Pará. Toninho, e não divulgou Roraima, né? Acho que no final das contas a nossa situação, ela tá boa para... Eu acho que quando ele falou que a situação do Brasil está boa, apesar dos problemas, o problema é esse, tá bom para ele, para as Forças Armadas, né? Que pode comprar uma picanha de R$ 1.890 o quilo, né? É isso aí, Andréia. Só um destaquezinho, um acréscimo. A Andréia falou da situação aí que se agrava em vários estados, né? E inclusive o Mato Grosso do Sul está transferindo pacientes para outros estados, está mostrando inclusive que a crise está descendo, né? Porque começou assim no Amazonas, com transferência para vários estados, depois teve casos em outros mais próximos, e nós estamos vendo que está chegando no Centro-Oeste, né? E no começo da terceira onda, né? Então a situação, longe de ter algum controle, como a Andréia destacou, está ficando cada vez pior. Bom, vamos para os nossos destaques internacionais. Eu vou destacar aqui rapidamente que, faltando aí 3 dias, né, para as eleições, para o segundo turno das eleições no Peru, a candidata da direita, da extrema-direita neoliberal, a Keiko Fujimori, se aproximou aí do candidato Pedro Castillo, o candidato da esquerda, né? Não de uma esquerda tradicional, né? Mas o candidato... o interessante da situação política em toda a América Latina é o seguinte: o povo é assim, quando ele às vezes precisa ir para um enfrentamento, ele lança a mão da arma que você tem à mão, né? Às vezes você tem um candidato mais à esquerda, de um partido reconhecidamente de esquerda, como é o caso do PT no Brasil, ainda que com as críticas e as limitações que nós, obviamente, do PCO, consideramos que esse partido tenha, né? Mas o Lula é uma liderança reconhecida no país e até em todo o mundo, né? Bom, em outros lugares não tem essa alternativa, como é o caso do Peru, né? Não há uma liderança de esquerda reconhecida. Então você tem aí um fenômeno novo, uma pessoa do interior do país, né? O destaque dele foi ter participado, aí, ter tido alguma liderança na greve de professores, né? E que diante da conjuntura, das condições dadas, da crise dos partidos tradicionais, é bom que se diga isso, né? É um fenômeno comum também essa crise, né? Não só na América Latina, mas em todo o mundo. A gente viu aí novos partidos de esquerda, muitos deles sem merecer, sem ter um programa revolucionário, sem serem merecedores de fato da confiança popular, mas acabaram assumindo esse papel, né? É muito significativo, que parece que é o que acontece no Peru, onde você tem um candidato, inclusive com várias posições bastante conservadoras, né? Bom, e aí o quadro que existe nesse momento é um quadro de relativo empate, né? Uma vez que a candidata, no começo da campanha para o segundo turno, a vantagem do Pedro Castillo era bem maior. Veja-se aí que nesse quadro que mostrava abril e maio, né, ele tinha 41 contra 21, cerca de 21% da Keiko Fujimori, né? E em maio essa situação, houve uma aproximação, aí, segundo as pesquisas, 36-30, e agora várias pesquisas estão apontando aí um verdadeiro empate, isso diante do fato de que a direita se unificou no apoio aí a Keiko Fujimori. Uma situação que é bem exemplar também para o Brasil, né? Porque apesar da Keiko ser a representante
dos setores reacionários que levaram a uma devastação da economia peruana, do governo Fujimori, um governo repressivo, um governo totalmente hostil aos interesses nacionais, né? A direita, né? A direita neoliberal, aí, a direita tipo PSDB, né? Diante aí de uma candidata que é uma espécie de Bolsonaro, é um misto de Bolsonaro e Fernando Henrique Cardoso peruano, a direita falou, é com essa que nós vamos, né? E você tem, inclusive, elementos aí supostamente democráticos da esquerda, né, da direita, do centro, do chamado centro, que estão apoiando diretamente o Fujimori, que é uma avant-première do que pode acontecer no Brasil, né, caso a direita e o centro não consiga ter o seu próprio um candidato para chamar de seu, eles vão fazer como fizeram em 2018 e apoiar o Bolsonaro, né? E por isso eles são os verdadeiros pais do Bolsonaro, coisa que agora eles querem, filho feio não tem pai, né? Então eles querem recusar a paternidade, mas toma que o filho é seu e fora todos eles junto com o Bolsonaro. Vou passar para a Andréa para destacar aí uma notícia interessante que diz respeito a um posicionamento da Rússia, né, diante da situação internacional. Vai lá, Andréa. Pois é, hoje de manhã a Rússia deixou, né, o mundo, né, perdendo ali o equilíbrio um pouco. Mas o que ela fez? Né? Na verdade, a Rússia abandona o dólar, decide vender todas as suas reservas na moeda estadunidense. Ela disse que vai eliminar 119 bilhões de dólares em ativos líquidos do seu Fundo Nacional de Bem-Estar, trocando por euros, yuans e ouro, no caso. Toninho, isso é, assim, né, de pegar na espinha dorsal, né, do capitalismo, porque você interfere diretamente, né, no jogo político nos Estados Unidos, com o mercado financeiro. A Rússia diz que então elimina esses 119 bilhões de dólares em ativos, trocando por euros, yuans e ouro, né? Quem disse foi o Antov Siluanov, que é o ministro das Finanças, enquanto o Kremlin, né, buscava reduzir a exposição aos ativos dos Estados Unidos em meio a ameaças de sanções. Essa troca ocorrerá dentro das enormes, né, de reservas de Banco Central. É o resultado de um impacto no mercado, né, que vai ser difícil de rastrear. Por outro lado, o importante, né, o Banco da Rússia reduz de forma constante as reservas, já tem feito isso, né, na verdade, essas reservas em dólares nos últimos anos, à medida que os Estados Unidos têm aumentado as sanções, né, e a própria União Europeia também, né, Toninho? Então, eu acho que é importante para a Eurásia, né, e para a Europa como um todo, mas modifica-se, né, geopoliticamente essa relação ali na Europa e Ásia e traz uma certa instabilidade para os Estados Unidos, e quando tem instabilidade nos Estados Unidos, seja pequena, média ou grande, nós ficamos muito felizes, né, Toninho? Devolvo para você. Com certeza. Nada melhor do que um americano infeliz, não é? Se for um burguês norte-americano, nós queremos que ele seja muito infeliz, porque a alegria dele é o nosso sofrimento, né? Legal. Bom, vou falar em deixar os norte-americanos, deixar o imperialismo infeliz, né, fazer infeliz. Vamos falar aqui do dia 19, né, para terminar o nosso programa. Bom, nós destacamos aqui no programa de ontem a resolução adotada aí pela Frente Fora Bolsonaro, né, que convocou aí na reunião da coordenação que nós participamos na última terça-feira, novos atos para o dia 19, né? E a imprensa destacou ontem e hoje, a burguesia está receosa, né? A imprensa capitalista que procurou, inclusive, esconder no primeiro momento, né? Que depois ficou ruim porque os atos foram muito grandes, né? Mas a imprensa capitalista procurou aí não dar destaque, ocultar os atos que lotaram aí as ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, teve atos em mais de 200 cidades pelo país. Bom, teve ato pequeno assim também, mas esse ato aí pequeno, que tem essa simbologia dos 600, foi o ato do dia 26, lá em Brasília, né? Bom, e aí a gente aproveita para entrar no tema, que é o seguinte: você tem aí setores sindicalistas pelegos que fizeram esse ato minoritário lá em Brasília no dia 26 e estão se opondo a chamar os trabalhadores a irem às ruas do dia 19.
Aqui, nosso programa não tem rabo preso, não passa pano para ninguém que não está a favor da luta dos trabalhadores. Né? O destaque aí é justamente a força sindical, vocês estão vendo aí o presidente da força. É bom lembrar que esses setores foram aqueles que defenderam ardorosamente o 1º de maio com live com Fernando Henrique Cardoso. Né? Eles chegaram ao ponto de colocar no site deles até o João Dória, esse mesmo, esse vídeo com o João Dória, no dia 1º de maio, né, dia de luta da classe trabalhadora, colocaram o João Dória, inimigo do povo, né, tão genocida quanto o Dória. A gente falou hoje aí, repressor, né, política de demissão, de privatização. Bom, esses setores que são amigos do Dória, né, que são amigos da Fiesp, estão fazendo campanha. Eles querem manter a política de ficar puxando, não posso falar aqui, né, puxando os bagos, vai? Puxando o saco, né, do Congresso Nacional, que não vai adiantar nada, né, a política que nunca garantiu absolutamente nada para os trabalhadores, e se colocaram contra as manifestações. E aí o presidente da Força ainda veio com a seguinte conversa, ele que é aí, ó, ao lado do Paulinho, do Eduardo Cunha, golpista, fizeram campanha pela derrubada da Dilma, agora estão dizendo que o movimento está querendo impor uma data para eles. Né? A desculpa, o pretexto que eles arrumaram agora é que eles não querem se submeter. Né? Então, eu vou dizer o seguinte, dia 10 tem plenária nacional dos movimentos de luta. Né? Então, o pessoal, ao invés de ficar aí como o presidente da UGT, aparece na imagem aí ao lado do Alckmin, do Kassab, né, de tantos inimigos dos trabalhadores, né, porque são amigos deles, pode participar da plenária nacional, pode tentar convencer, né, as mais de 500 organizações que chamaram o dia 29, que é melhor não ir para as ruas, tá certo? Agora, eu também queria fazer um chamado seguinte, o que a gente deve fazer? Tem que passar por cima desses pelegos, tem que ir às fábricas, convocar os trabalhadores a participar das manifestações. Porque se a classe operária entrar na parada, aí a gente ganha o jogo mais rápido. Nós precisamos botar em campo esse time combativo, o pelotão mais aguerrido, né, dos explorados brasileiros, decisivo nessa luta, que são os operários, que é a classe operária brasileira. Né? No dia 19 tem que ter pelotão de metalúrgico, tem que ter pelotão de petroleiro, tem que ter pelotão de trabalhadores dos Correios. Os sindicatos combativos têm que impulsionar essa perspectiva. E aonde os sindicatos forem pelegos, tem que passar por cima das direções e colocar na rua a classe operária. Vamos lotar a Avenida Paulista, né? Vamos usar todas as armas, né, que sejam disponíveis para mobilizar os trabalhadores. Inclusive, nossa proposta é convidar, né, precisa convidar o Lula, né, porque o Lula é um fator de mobilização para trazer milhões. Né? Vamos ser pelo menos 1 milhão de pessoas na rua no dia 19, contra 1 milhão de mortos na Covid, que é o que está se avizinhando por aí. Ou a gente para a mão assassina do Bolsonaro e dos seus gorilas, né? Ou quem vai continuar pagando a conta é o povo brasileiro. Por isso, vamos passar por cima dessa conversa fiada de pelego, né? Vamos convocar os trabalhadores, vamos sair todos às ruas unidos, aí toda a esquerda, né? Para conquistar vacina para todos, auxílio emergencial, e colocar para fora o Bolsonaro, né, que são as reivindicações centrais do movimento. André, eu passo para você se despedir e encerrar o nosso programa. Oh, então, muito obrigada. Bom, dia 19 vou te encontrar lá, então, né? Apesar que você fica lá em cima, né? Eu vou estar lá embaixo, mas eu te dou um tchau ali. Mas eu vou estar ali no sábado, quer dizer, no dia 19. Eu não fui no último porque eu tinha uma live, eu estava no 247, mas 19, São Paulo, não tem saída. Toninho, eu agradeço demais, então, poder fechar o programa. Não é que fique mais um dia para a gente aprender, não é que os militares eles estão aqui para dar, né, continuidade ao seu plano, um plano político que é, né, ficar no poder, né, permanecer no poder. Então, e só a gente nas ruas é que vai, né? Se não tiver povo nas ruas, os militares não vão sair. Então, eu peço para que vocês, né, nos sigam no dia 19 e vamos para Paulista. Agradeço demais a presença de todas e todos. Agradeço também a sua boa vontade, Toninho, né, de me deixar fechar o programa. E fiquem, então, com a programação do PCO. E até amanhã. Até logo, Toninho. Um beijo. Até logo, gente. Tchau, tchau. Um abraço.